Uma outra coisa que nós temos que considerar nessa questão da eleição é o seguinte: por mais que o pessoal tente insistir que tudo bem, você tira o Lula, põe o Haddad é o candidato do Lula e tudo mais, é sempre bom lembrar o seguinte: o Haddad não é o Lula. O Haddad não é o Lula, né? É também meio que um conto da carochinha pressupor que o Lula vai controlar o Haddad como se ele fosse um cidadão com controle remoto, né? É uma coisa muito mais complexa. Ele não é o Lula tanto para efeitos eleitorais, que muita gente vai olhar e fala assim: não, desse cara aí eu não gosto. Eu gosto do Lula. Como para efeitos futuros, né? Ninguém deve esperar que, na eventualidade extremamente remota, praticamente fora de cogitação, que o Haddad ganhasse a eleição, que ele vai ser o Lula no governo. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Bom, entre os argumentos que foram apresentados, né, para defender a substituição como sendo a melhor opção para a situação atual, foram apresentados alguns que são meio terroristas, né? Estilo eleições dos partidos burgueses. Então falou assim: se você não apoiar o Haddad, você está a favor da guerrilha, da guerra civil, da revolução imediatamente. Essa é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem total. A proposta que nós fazemos de manter a candidatura do Lula até o momento é uma proposta que visa a mobilização democrática do povo e ponto final. Não é porque se falar em guerrilha nada. Por detrás desse tipo de chantagem, a gente nunca deve aceitar nenhuma chantagem política dessa natureza, está o seguinte: é eleição ou morte, né? É a reedição do lema de Dom Pedro I, independência ou morte. Ou é a eleição ou estamos todos mortos. Bom, infelizmente, não dá para ser assim tão convencional em política. Né? Porque se nós formos acreditar que os únicos meios de ação que a população explorada tem à sua disposição são os meios institucionais, e a eleição é um deles, então nós temos que nos render totalmente aos golpistas. Quando uma força hostil começa a tomar conta do poder de maneira antidemocrática, a população tem que reagir a essa força hostil. Não pode... O golpe de Estado tem que ser resistido, né, através da mobilização popular, sem levar em consideração que esse golpe de Estado procura se esconder, ainda que muito esfarrapadamente, de trás de uma legislação. A eleição é uma fraude. Qual que é o problema de você levar adiante num país uma campanha política falando que a eleição é uma fraude? Isso é uma guerra civil? É uma guerrilha? Não, não é nada disso. É uma campanha política democrática. Assim como você fala, vote em fulano, você fala, não vote, essa eleição aí é uma fraude. Né? Uma coisa é tão legítima quanto a outra. Lógico que está implícito, aqui estão implícitas duas coisas que a gente já falou. Uma, que o Haddad vai ganhar, então se você não quer apoiar ele, você está desistindo de ganhar a eleição para ir para o caminho do desconhecido. E segunda, que se você não faz somente aquilo que está previsto pelas instituições golpistas, você está indo para a guerra civil. Não, nem uma coisa nem outra. Ninguém é obrigado a se submeter às arbitrariedades de pessoas. Né? A burguesia ela quer dar a ideia de que, uma vez que você tem uma lei, o que o juiz decidir, você tem que acatar. Isso não é verdade. A rigor, você só teria que acatar aquilo que efetivamente diz a lei, e ainda por cima você tem todo o direito de questionar a própria lei. Por exemplo, o Bolsonaro ele quer aprovar uma lei
disse ele, né? Que diz que se o policial matar uma pessoa na rua aí, em confronto e tudo mais, ele não pode ser julgado, ele teria que ser automaticamente inocentado. Vamos supor que ele aprove essa lei. Eu sou obrigado a concordar e me submeter a essa lei? Não. A não ser que eu fosse um escravo. Se você é escravo, ele aprova qualquer lei, você é obrigado, porque senão você vai para o tronco ou coisa pior. Não existe isso de que você tem que se submeter a essa lei. No entanto, a propaganda das pessoas que falam que não se deve levar a candidatura do Lula adiante é nesse sentido. Por exemplo, o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem é uma barbaridade. A gente nem precisaria dar muita explicação. Os próprios advogados do Lula deram um exemplo que desmascara totalmente a farsa. Que é o exemplo que é o meu próprio exemplo, que foi citado no tribunal. Numa eleição anterior, eu tive na situação do Lula. Houve um problema nas contas partidárias, são essas coisas do TSE, depois eu vou falar nisso daí, que era uma coisa irrisória, assim, havia uma diferença na conta partidária de R$3,60, não sei o que era. Sei que era uma coisa tão insignificante que não dava nem para você considerar. Aí a candidatura não foi aceita pelo TSE. O que nós fizemos? Nós entramos com vários recursos junto ao TSE e continuamos a campanha. Na campanha, naquela época, a gente tinha um pouquinho de tempo na televisão, né? Agora você tem tempo negativo, assim. Eu consegui menos 1 segundo, né? Aí nós fizemos um programa, inclusive eu acho que a gente deveria divulgar esse programa. Nós fizemos um programa primeiro denunciando o juiz, que impugnaram a nossa candidatura, por besteira. Aí os juízes proibiram esse programa, uma arbitrariedade, porque o programa é nosso, a gente fala o que a gente quer. Aí quando eles proibiram e falaram, a campanha eleitoral para apresentar propostas. Aí nós fizemos um programa apresentando propostas, que era o quê? Dissolução do STF, do TSE, eleição de juízes. E a gente foi levando essa briga, porque a nossa filosofia qual que é? Vamos levar a briga até o fim, não vamos nos adaptar a esse tipo de pressão, a não ser que seja uma coisa muito específica. Levamos até o fim e o nosso nome apareceu na urna. Quando foi feito, a hora que a eleição acabou, o processo foi extinto por falta de mérito, quer dizer, era para a gente ser candidato ou não ser candidato. A gente foi para a urna, bom, perdeu a eleição, extinguiu-se o processo. É um precedente muito importante que desmascara totalmente o julgamento de ontem. O Lula deveria ter tido o mesmo direito, ou até mais direito, do que nós temos, porque nós fomos censurados no meio do caminho. Né? Por que o Lula não pode fazer a mesma coisa que nós fizemos? Eles já começaram proibindo ele de fazer campanha. Naquela época, ninguém proibiu a gente de fazer campanha. Foi normal, não tinha golpe, não tinha... Nós não estávamos ameaçando com a nossa candidatura o regime político de conjunto, como é o caso da candidatura do Lula. Então, eles agiram com isenção e normalidade. Nós continuamos a campanha até o fim. A única coisa que não aconteceu é que eles, na minha opinião, num gesto assim de despeito, né, não quiseram mostrar os votos que a gente teve. Então, até hoje a gente não sabe quanto voto a gente teve. Que deveria ser mostrado. Se o processo foi extinto, mostra lá, o candidato perdeu, teve tantos mil votos e pronto. Mas o que aconteceu com a nossa candidatura prova, por A mais B, que tudo isso é uma arbitrariedade total. Agora, o que nós temos que fazer? Segundo várias pessoas que estão argumentando, se nós nos insurgimos contra ele, o que nós fizemos da vez passada, de ir até o fim, é uma loucura, uma guerrilha, Não é nada disso. É uma atitude até moderada. O que nós estamos propondo nesse momento não é jogar bomba no TSE. Não é fuzilar o Temer.
Não é armar o povo e ocupar Brasília na ponta de um fuzil. O que nós estamos propondo é, vamos manter a candidatura do Lula. E vejam bem, né? Vejam bem, a manutenção da candidatura do Lula é um fato democrático fundamental no Brasil. Por quê? Porque uma parcela significativa do povo brasileiro quer votar no Lula. Toda essa briga, todo esse rolo é para roubar, expoliar os direitos democráticos dessa parcela da população.